Rapaziada, vamos ver aqui o boneco do Luva de Pedreiro e seu prejuízo lá do canal do Okson. Isso aí, vamos ver qual é essa parada aí. Eu sei que leitaram o boneco. Só isso que eu sei. E aí, vamos dar uma olhada aí. Você já sonhou com esse homem? Luva de Pedreiro. Pra quem não sabe, ele ficou famoso por jogar bola até que bem no TikTok. Ou pelo menos regravar 1 milhão de vezes até dar certo. E também por gritar a palavra receba muitas vezes e virar meme. Descobriram, né, que todo conteúdo na internet é encenado. O cara vai tentar até acertar e botar a melhor parte. E por mais não ser super talentoso, ele pelo menos parecia bom no futebol. Eu lembro disso, parecia. E ele transformou a palavra receba em um meme nacional. Ganhou dinheiro pra caralho e admiração por ser humilde. Ok. Ou pelo menos da onde ele veio que era humilde. Porque ele sim não se parece muito. Já que o goleiro que ele gravava vídeos com ele e dava ideias de vídeos e era muito amigo dele, foi abandonado e ignorado por Luva após a fama. Olha aí. Ô, Luva, tem que chamar o goleiro, mano. Fizemos junto, mano. Trocando mensagens, ele não respondia. De fato, muito humilde. O meme dele era viral e fácil de usar. Era literalmente só falar receba. Ele tinha uma mina de ouro. Até claro, passar por algumas semanas e ficar saturado de tanto usarem. Futuramente também descobriu que o Luva não era tão bom no futebol. Já que quando ele jogou ao vivo ele foi horrível, foi alvo de piadas. Falaram que o goleiro que abandonou poderia jogar melhor que ele, né? Humilhação também. Ixi, olha aí, acusações pesadas, mano, Luva, hein? Que o algoritmo só compartilhava os vídeos dele tanto assim, porque o português dele era tão ruim que ele se confundia com outros idiomas como o russo e outros. Acredito que eu já ouvi essa teoria já, mano. O TikTok não entendia o que o Luva falava, então ele não sabia pra qual nacionalidade mandar, né? Tipo, qualquer idioma que tinha que mandar pra pessoa. Ele mandou pra todo mundo. E o cara quebrou o TikTok, tendo um português horrível. Agora, se é verdade, eu não sei, mas se for verdade, é engraçado pra caralho. Ao ponto de recomendar pra todo mundo do planeta. Imagina você falar português tão mal que o algoritmo acha que você é russo. Isso é outro nível, irmão. Com a situação feia pro Luva, ele decidiu se reinventar, praticar algo e ficar bom em algum esporte ou música, tocar piano muito bem, se tornar um novo Beethoven. Bom, ele decidiu repetir a frase, isso foi imagem até milagrosamente a fama voltar. E você consegue ver isso no Só que deu certo, né? É uma vez que o cara já tá famoso, tá bem assessorado. Aí ele faz uma pontinha aqui, outra ali e vai mantendo, né? A vida mansa. Aí só lá no canal do Renato Cariani, ele fez amizade com o Speed e por aí vai. desastre que foi o boneco dele. Nossa, o boneco do Luva, mano. Como podem ver, esse boneco em si já é bizarro, porque eu comprei ele. E eu já Ah, ele comprou. Ah. Eu tô com tanto medo de continuar esse vídeo. tava como eu comprei. Primeiramente, ele tá pelado, porque as roupas molharam e eu joguei fora. Ele tem luva e sapato de gato. O Luva sem mão e sem pé, mano. Que bagulho feio. É um bagulho absurdo na tela, velho. Devolva. Cara, que coisa. Vídeo gravado no portal Zacarias, mano. Que porra é essa? Todo tamanho da cabeça. Luva de cotoco de pedreiro. Muito feio, mano. É bagulho todo estourado, velho. E meio que essa única coisa Batejar a luva. boa do boneco. Mas essa é a única coisa que dá pra brincar com ele. Geralmente bonecos que não são tão interagíveis, pelo menos sei lá, são radicais e servem pra papéis e temas. Como o vilão monstruoso do Max Steel que fica bonitinho no seu quarto, ou que você pode usar pra ter uma história na cabeça. Agora, Ah, mas você tá falando, mano. Eu queria ter o boneco do Luva pra ficar de cenário. Tipo, você ia colar ele com fita do X na tela verde, tá ligado? Pra ficar voando. Ficar voando aqui atrás de mim como se fosse um encosto. Ia ser do caralho. funciona por luva, é deixar ele parecendo uma noite com os pés nas mãos e as mãos nos pés. É um bagulho tudo estourado, muito feio. Olha como ele tá fazendo com o boneco do Luva, cara. Aí tomando. Eu sem filtro. Muito feio. Isso fica parecendo um Skinwalker. Agora, pra ele ficar bonitinho na prateleira, não serve, já que ele é feio e parece coisa de terror. Ainda mais com esses olhos ultra realistas, com esse corpo cartunesco. Ele não tem um traço específico que é consistente. E pra historinha na sua cabeça, ele serve mais como figurante. Porque nenhuma criança com consciência vai querer brincar com um boneco de um cara que não sabe falar português básico. Será? E criança vai ver esse cara como ídolo pra comprar boneco. Apenas jovens adultos como eu vão comprar bonecos assim por causa de um senso de humor quebrado e ruim de pós-ironia. Sim, pós-ironia. Caramba, moleque, a gente chegou no pós da ironia, né, mano? Só foi possível depois, já que no início, algumas lojas vendiam ele a R$170, como pode ver na imagem. R$170. Isso é um mouse gamer, um teclado bom, sei lá, alguém ia caçar R$170 Caralho, R$170, nem fudendo que comprou isso é muito trouxa. Foi mal, mano, do vídeo. nisso. Bom, quando eu fui numa loja que eu ia Espero que tenha monetizado esse vídeo. bastante na minha infância, e que eu fiz ideia pra ver o que eles vendiam atualmente, eu fui com meu amigo explorar. E o que a gente encontrou foi um boneco do Luva de Pedreiro por R$50, que ele tava vendendo tão mal que a loja tava cheia desses bonecos ao ponto de abaixar o preço. R$50 é um almoço bom no Burger King. Mas como é de noite e eu sou burro, eu decidi comprar pela piada. E meu amigo implorou pra que eu não fizesse isso, porque claramente não valia a pena. Essa imagem dele com os pedaços faltando não dava, né? Muito engraçado. Esse coisa de Deep Web real, mano. Ele tava certo, ele veio Esse sem as gole. pilhas, o que tava a entender que quando valia R$170, ele via sem as pilhas também. Até hoje eu não comprei as pilhas, então não Fala 6 frases, receba, nós é magnífico, sim, o melhor do mundo, o cara da Luva de Pedreiro, obrigado, meu Deus. Caralho, mano, tá de sacanagem. Quem que teve a ideia de fazer um boneco dele, mano? sei o que ele fala. Mas pra colocar pilha pra ele falar, você precisa tirar um Vídeo de cara mexicano. unha, essa caixa no meio dele, que é difícil pra caralho. E eu não consegui tirar igual as outras vezes, que já era difícil. Essa porra ficou mofando Toma do cu, cara. A porra do boneco da estante todo pelado. no quarto até hoje nesse vídeo. Eu já me acostumei com ele. Muito Ele é bem. parte da família, junto com a Katy Perry, a gata de estimação da minha irmã. Porém, sem dúvidas, a melhor coisa desse boneco é o que O gato ficou assustado com o boneco. fizeram com ele na internet. Já que É o Chapo. não perdoou esse boneco. Nem comprava, gozava dele. Ah, qual é, cara? Ô, mano, gole na tela, Sim, velho. você ouviu certo. Gozaram no boneco. E o Luva viu isso e ficou meio puto. Quer dizer, Porra, mano, como que passa na cabeça do maluco? Tipo, eu vou comprar um boneco do Luva de Pedreiro, vou gozar nele, vou tirar uma foto e vou postar na internet pro Luva ver, mano. ele falou mais da brincadeira. Porque eu não acho que ele realmente ficou bravo com isso. Mas uma das coisas que fizeram com o boneco, além da tortura, foi transformar no seu Madruga. Caralho, igualzinho, muito bravo. Seu Madruga de Pedreiro. Então, Luva de seu Madruga. Ou em um emo, que provavelmente já é muito melhor. Ah, meu Deus do céu, mano, que bosta é essa? O boneco base deve virar uma relíquia de família isso aí. Eu vi ver se isso vendeu bem na internet, mas eu não achei nada sobre quanto vendeu. Mas eu descobri que o Luva ficou tão desesperado com a dívida do ex-empresário dele, que é de R$3 milhões. Ah, é verdade, né, mano? Ele perdeu o processo contra o empresário, mano. Mas será que o empresário não tava dando golpe nem nada e o Luva só é maluco e ficou falando essa parada do cara? Tem pessoas que nunca conseguiram esse dinheiro na vida delas e que ele tá vendendo esse boneco num leilão artístico autografado para pagar a dívida. Até hoje eu não sei qual foi o otário que comprou isso ou se teve alguém, mas eu não posso falar muita coisa já que eu também comprei esse boneco fudido. E lembrando, Jesus. ele vendeu isso num leilão artístico como se fosse uma grande obra de arte. De fato, essa é a morte da arte. Eu não vou fazer boneco não, tá? Não, se eu fizer boneco, vocês vão fazer a mesma coisa? Ah, mano, gente, boneco de influência, essas coisas tem que ser influenciador de criança, Naldinho, Rezende, os canal lá que faz conteúdo de Minecraft, que vende aquela porra de boneco quadrado de papelão. Tem que ser isso aí, pô. Eu fazer boneco é só pros caras cagar em cima do boneco e me mandar foto pra eu ver na live. É só pra isso que o pessoal ia comprar boneco, pô. Ou então pra fazer ritual satânico, essas coisas assim. Nas collabs com Faremos pior, então, pois é. outra gente grande. E geralmente, os fãs dessas celebridades não gostam muito de quando ele aparece, já que falam que ele não tem muito talento além de falar receba e ser ruim no português. E depois filme que ele ameaçou fã de morte em live. Tá ligado, né? Enfim, eu não odeio o Luva porque eu também não quero morrer. Tô brincando, literalmente não vai ser isso, já que ele é uma boa pessoa. Eu espero. Mas generalmente, eu só tenho uma pena dele, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu vejo ele como alguém meio merdeiro, eu ainda espero que ele se arrependa Pena do quê? Mal tá cheio de dinheiro, mano. das decisões ruins e que decida fazer algo de bom na vida que não seja abrir cassino. Já era, já abriu.
né? Caralho, eu consegui fazer render 10 minutos. Yes! Essa cena é a melhor do mundo. Sim, 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 sim. Melhor do mundo, esqueça. Sim, sim. Valeu, tamo junto. Incrível. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Lobis. Incrível. Eu tenho tantas memórias desse jogo, e eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo também tem, mas que isso, mano? E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Lobisbem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo que fez parte da infância e adolescência de muita gente. Um jogo que com certeza marcou gerações. Rabotel. Sim, Rabo. Não é Rabu, não é Abu, é Rabo. Rabo. Mas o vídeo de hoje não é só pra relembrar os momentos bons. Eu quero ir além disso. Então, senhoras e senhores, eu lhes apresento a glória e a queda de Rabotel. Quem se lembra da primeira vez que entrou nesse jogo? Tudo era novo e divertido, tudo era tão fácil, a vida era mais fácil. Eu posso dizer com toda certeza que eu tive uma infância cercada de mulheres, baladas e cassinos graças a esse jogo. Mas talvez isso não seja um negócio muito legal de se dizer. O Rabotel surgiu inicialmente como um projeto chamado Mobile Disco, criado por dois finlandeses, Sampo Karjalainen e Apo Tirola. Belos nomes, diga-se de passagem. O jogo tinha o mesmo nome de uma banda finlandesa chamada Mobile Disco. A ideia dos criadores do jogo era juntar os fãs dessa banda em um lugar virtual para eles se conhecerem, conversarem e dançarem. O projeto originalmente era só um passatempo. Na mesma época eles produziram o Lumisota, que era um jogo de guerra de bola de neves, que depois acabou se tornando o Snowstorm do Rabotel. Depois desses dois projetos, eles resolveram criar o Hotel Putakala, na Finlândia, ou Hotel Goldfish, em inglês, que foi lançado em agosto de 2000. Só que esses dois jovens finlandeses não pararam no Hotel Putakala. No outono de 2000, eles tiveram a ideia de lançar o hotel internacionalmente e juntaram investimentos para isso. No fim de janeiro de 2001, o Rabotel foi lançado na sua versão beta na Finlândia. E algumas semanas depois ele já saiu do beta, com um novo sistema de créditos e novos recursos. Meses depois foi lançado o primeiro Rabotel internacional, na Suíça. E nos anos seguintes ele foi lançado em outros países. O jogo teve mais de 20 hotéis diferentes. Mas o que importa pra gente é o hotel que foi lançado em fevereiro de 2006. Sim, aquele mesmo, rabo.com.br, a versão brasileira do Rabotel. Um hotel que não foi só importante pra gente, ele também foi muito importante pra história do jogo. O hotel brasileiro foi o que bateu o recorde de mais usuários dentre todos os hotéis, com 69.172 players, às 11 horas da noite do dia 4 de julho de 2011. Eu não tenho informação se depois desse dia algum outro hotel bateu o recorde, mas se bateu não importa também, o brasileiro era o melhor. O conceito do Rabotel basicamente é um lugar onde você pode decorar quartos e receber pessoas no seu quarto pra conversar com elas, ou então visitar o quarto de outras pessoas. Mas a parte principal desse jogo tá nas trocas. O jogo te oferece um catálogo de mobílias pra você decorar o seu quarto que você pode comprar usando moedas. Só que a única forma de conseguir moedas nesse jogo é comprando com dinheiro real. E aí com suas moedas você pode comprar as mobílias que estão aqui na loja, ou então você pode negociar diretamente com o player, porque os players desse jogo também fazem lojinhas, onde eles botam o preço que eles querem, as promoções que eles querem. Muito dificilmente as pessoas compravam mobílias direto no catálogo. Era muito melhor e muito mais barato você comprar nas lojinhas de players. E a maioria das mobílias que esses vendedores vendem eles também conseguiram trocando, ou usando outras mobílias ou com moedas. Cara, é um sistema muito complexo, você não tem ideia. Até hoje os jogadores desse jogo conseguem fazer promoções incríveis, como por exemplo, loja 2 a 1C, 4 a 3C. Pera, se 2 é 1, por que 4 seria 3? E esse jogo consegue trazer o melhor da minha alma consumista. Eu vi uma loja de um cara vendendo 10 coisas por uma moeda, e eu fui lá e comprei 50 coisas. Eu não vou usar nenhuma delas. E aconteceu, eu dei pra outra loja, onde tava vendendo 8 coisas por uma moeda, eu comprei umas paradinhas, aí eu fui pra outra loja, onde tava vendendo 5 coisas por uma moeda, e eu encontrei o cara que tava na loja de 8 por uma moeda. Ele tava revendendo as coisas que ele acabou de comprar. Esse jogo é o suco do capitalismo. E além disso, você também podia usar suas moedas pra comprar o HC, que te dá quartos maiores e roupas mais bonitas. Em diversas versões do jogo também existiu meio que uma moeda gratuita, que você conseguia só de passar tempo jogando. Como os pixels, que você podia usar pra comprar umas mobílias extremamente feias, mas pelo menos você podia ter um tapete e uma cadeira de graça. O jogo teve muitas versões, que podemos separar por 4 eras. A era retrô, que foi de 2001 a 2005, a era do rabo Shockwave, que foi de 2006 a 2009, a era do rabo Flash, que foi de 2009 a 2020, e a atual era do rabo Unity, que me faz questionar se vale mesmo a pena viver. Muitos dizem que a era de 2006 a 2009 foi a melhor época do jogo. Essa versão tinha coisas memoráveis, como a mão gigante onde você guardava seus itens e os melhores minigames já criados pela humanidade, o Battle Ball e o Snowstorm. A partir daqui, a história que vocês vão ouvir não vai ser só eu, o Lobisbem, que vou contar. O meu personagem também vai. Personagem esse que tem um dos nicks mais vergonhosos que eu já criei. Ponto, 2 pontos, Sasuke, 2 pontos, ponto, lindo. Por quê, Bruno? Por quê? Até gastei as moedas que eu ainda tinha na minha conta pra comprar uma barba e um cabelo de velho pro meu personagem. Porque querendo ou não, hoje em dia eu só sou um velho vagando pelos quartos do hotel, sem conhecer ninguém que tá neles e sem as pessoas saberem que eu tava ali bem antes da maioria delas. Ok, faz um bom tempo que eu não entro nesse quarto. Olha meus pets indo tudo me receber. Ah, não. Só veio o meu cachorro. Lindo. Como será que é o nome dos meus outros pets? Eu não lembro. Coca-Cola. Pepsi. Um sapo. Nossa, eu tenho um gato chamado Monstro. Monstro é o nome de um gato que eu tinha na vida real. Que isso, mano? O sapo tá rezando. Eu não sei como explicar isso, mas o meu sapo tá pulando corda. Eu comecei a jogar o jogo em fevereiro de 2009. Eu peguei o fim da era do rabo Shockwave e o início da era do rabo Flash. E senhores, esse jogo era incomparável. Ele rodava em basicamente qualquer computador e era extremamente viciante. Eu passava tardes montando quartos com mobílias feias de pixel e conversando com outras pessoas, enquanto usava uma roupa que se parecia mais ou menos com isso. E as coisas mais legais que você podia encontrar nesse jogo não era algo que era feito pelos desenvolvedores, e sim o que a comunidade criava. Se você acha que Rabotel era literalmente só "Oi, quer namo?" Sim.
Te amo, amor. Você tá totalmente por fora. E se pra você o jogo era só isso, então você perdeu muita coisa. No início do jogo existiam as Tracks Machines, que eram caixas de som onde você podia fazer a sua própria música. E as pessoas logo começaram a usar isso pra fazer baladas dentro do jogo. Só que infelizmente o sistema de criar música foi tirado do jogo e as Tracks Machines foram paradas de ser vendidas. Mas por um bom tempo eles começaram a vender as jukebox, com CDs de músicas prontas, onde você podia ouvir os maiores hits do Rabotel. E eram esses hits que tocavam nas baladas. Mas não tinha só balada não, o jogo também tinha muitos quartos de minigame que a comunidade criava, como labirintos, que iam dos mais simples aos mais complexos, ou dança das cadeiras, que consistia em você sentar nas cadeiras que o dono da sala colocava, e a última pessoa que não conseguisse sentar era eliminada do jogo. O Fuja do Jason, que era um minigame que acontecia meio que um roleplay de ônibus de viagem, com jogadores ocupando o lugar do Jason, do motorista e dos passageiros. De tempo em tempo o narrador da história, que era o dono da sala, fazia o ônibus quebrar, e quando o ônibus quebrava entrava o Jason e ele escolhia uma pessoa pra ser eliminada. Mas calma, ninguém morria não, a pessoa só era expulsa da sala. Eu lembro até hoje de uma tarde que eu joguei Fuja do Jason com um motorista e eu fiquei quebrando o ônibus dentro do roleplay toda hora só pra fazer os passageiros serem eliminados. Eu lembro vividamente de todo mundo me xingando quando eu falava que o ônibus deu problema. Uma pequena adição aqui, existia outra versão do Fuja do Jason onde você tinha que correr dele, passando por cadeiras e entrando em teleportes. Existiram tantos minigames nesse jogo que seria impossível de eu lembrar e citar todos eles aqui. A comunidade era muito criativa. Assim como no Fuja do Jason, o roleplay era fundamental na maior parte do Rabotel. Como o Rabo era só um jogo simples de navegador e não um jogo 3D rico em detalhes e animações, o seu personagem era só um boneco parado que podia no máximo acenar e dançar. Você não podia, por exemplo, dar um soco na cara de alguém, mas você podia usar sua imaginação. Você podia ir com seu boneco até outro boneco, ficar parado na frente dele e digitar asterisco, soco, asterisco. Pronto, você deu um soco na cara da pessoa, na sua imaginação, no roleplay. E tinha muito quarto de roleplay no Rabotel. Roleplay medieval, roleplay de X-Men, roleplay de Naruto, roleplay de GTA, roleplay de polícia. O que eu mais me lembro de jogar eram os roleplays medievais, em que você tinha um nome, uma raça, uma classe e andava por quartos medievais montados por outros jogadores. E nesses quartos você e outras pessoas faziam basicamente RPG de texto. De tempo em tempo nesses roleplays medievais acontecia o que chamavam de trama, onde juntavam várias pessoas na mesma sala pra fazer meio que uma missão especial ou uma batalha em grande escala. E a batalha era algo mais ou menos assim: soco, chute, desvia, magia de fogo, escudo de gelo. Parece bobo, mas era bem divertido na época. Também lembro que graças aos RPGs do jogo eu conheci o mundo dos blogs e aprendi a fazer blogs, porque todo RPG tinha um, com o nome do mundo, história, bestiário, coisas assim. E é claro que eu tive meus RPGs medievais e fiz blogs pra eles, como o Reino de Vaksha, que é um lugar onde tudo ganha vida e aqui é tudo bom e as coisas são legais, violentas e muito bem feitas. Não teria como descrever um mundo de uma forma melhor que essa. Ah, e tem mais, cheio de aventuras e novas amizades e animais adoráveis, elfos, etc. Olha isso, eu até encontrei um print meu de 2010 em um dos meus RPGs, com uma roupa que era pra ser uma armadura de ferro. Não só participei de roleplay medieval, como já tive a minha própria polícia. Eu sei que hoje em dia o que domina o Rabotel são essas polícias e elas pagam um salário semanal, mas na minha época era só por diversão. Até tinha uns caras que levavam a sério, tipo o exército brasileiro, que tinha um quarto gigante com vários soldados recrutando pessoas, mas do outro lado tinha gente como eu, que só queria usar roupa de polícia. Além de todos os minigames que a comunidade criava, também tinha os gerentes, que eram responsáveis por criar e administrar eventos no jogo. Mesmo que você nunca tenha jogado, você provavelmente já ouviu falar desses nomes. 4 queijos e Disco Lee. Meu coração até começou a bater mais rápido depois de falar esses nomes. Teve vários gerentes antes deles e teve a Miss Furby que entrou um pouco depois, mas esses 3 foram os únicos que conheci. Eu não lembro de ver ninguém que não gostava deles ou dos eventos que eles criavam. A comunidade adorava eles. Tinha também os minigames oficiais do jogo, que eu citei anteriormente, o Battle Ball e o Snowstorm. No Battle Ball você jogava com outras pessoas e cada uma dessas pessoas tinha uma bola pula-pula de uma cor diferente. E cada vez que você pulava em cima de um piso, você pintava ele. Quem pintasse mais quadrados antes do tempo acabar, ganhava. No Snowstorm você jogava em um mapa gigante de neve em que você pegava bolas de neve do chão e você tinha que atirar e derrubar seus inimigos. E ao mesmo tempo você tinha que desviar das bolas de neve que eles tacavam em você. Também me lembro da comunidade de pixel art do Rabotel, onde pegavam os personagens do jogo e faziam montagens com eles. E esses artistas até criavam novas roupas e novas mobílias, tudo no Paint e Photoshop. Teve até uma época que eu tentei fazer, mas não ficou tão bom assim. Além de todas essas coisas que eu citei, ainda na época de ouro do jogo, acontecia deles convidarem famosos pra jogar o jogo e conversar com a galera. Tipo o Restart, Fresno, Dulce Maria, Angra, Emicida, Manu Gavassi. O jogo era tão famoso nessa época que ele teve até um programa de TV. Se você ainda duvida do tanto que eu gostava desse jogo, eu tinha um canal de 2012 com vídeos de Rabotel, onde eu falava só por texto, sem usar minha voz. Mas devo dizer, o conteúdo era incrível. Pra ficar mais interessante, eu vou narrar o meu vídeo pra vocês. E aí, galera do YouTube, como vão as coisas por aí? Primeiro, vamos conhecer o acasalamento de tigres. Incrível. Eu tenho tantas memórias desse jogo, e eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo também tem. Mas senhores, nem tudo são flores. Os anos passaram e as coisas pioraram. Pioraram muito. Desde o início da era do Rabo Flash, a Sulak, empresa do jogo, já mostrava sinais de que não ligava muito pra comunidade. Com a mudança do Shockwave pro Flash, eles removeram o Snowstorm e o Battle Ball do jogo, falando que era pra manter a estabilidade da nova versão. A comunidade ficou furiosa, porque eles gostavam daqueles minigames. E a Sulak não se importou por um bom tempo. Até que eles relançaram esses 2 minigames, como mobília. Você agora precisava gastar dinheiro pra montar esses jogos no seu próprio quarto, peça por peça. E deu muito errado, porque os minigames clássicos tinham um matchmaking, onde você ficava numa fila e o jogo pareava os jogadores e montava a partida. Agora com o mobília você que tinha que montar o mapa do jogo na sua sala, e você ainda precisava juntar pessoas na sua sala pra fazer o jogo acontecer. Você não podia jogar a qualquer momento como antes. No fim de 2011 eles chegaram a relançar o Snowstorm clássico, só que em 2014 eles fecharam de novo. A Sulak começou a dar muitos sinais de que tava ficando gananciosa, de que via o alto número de jogadores só como uma fonte de dinheiro. O verdadeiro presságio do apocalipse aconteceu quando eles resolveram demitir todos os gerentes de todos os hotéis, pra automatizar o sistema. Falaram que os eventos agora ficariam na mão da comunidade, pra comunidade criar. Nisso todos os hotéis ficaram meses, sem novidades. Desde sempre os jogadores do Rabotel tiveram que lidar com pessoas mal intencionadas, querendo roubar sua conta ou te passar a perna pra roubar seus itens. Acho que não existe uma pessoa nesse jogo que nunca foi enganada ou nunca enganou alguém. Mas Bruno, a maioria era só criança. Exatamente. Crianças aprendendo na prática o que é fraude. Isso as escolas brasileiras não ensinam. Ou será que ensinam? Mas felizmente existiam moderadores no jogo que serviam pra monitorar conversas, banir pessoas e guiar jogadores novos. Até 2017. Porque em 2017 a Sulak resolveu demitir todos os moderadores do jogo pra automatizar o sistema. Legal. E também começaram uns problemas envolvendo a economia do jogo, que pode se comparar com problemas de economia da vida real. Eu não sou nenhum economista, mas eu vou dar a minha visão como um mero burro que sou. Para pra pensar. O jogo existe há muitos anos e durante todos esses anos só tem moeda sendo adicionada no jogo e nenhuma sendo removida. É como se todos os dias tivessem moedas novas sendo imprimidas. Então isso meio que causa uma inflação na economia do jogo. Igual na vida real. Caso você não saiba, não é uma boa ideia você imprimir dinheiro. Só que no caso do Rabotel não dá pra parar essa impressão de moeda porque é a única fonte de renda da empresa. Uma pequena correção aqui. Até tem dinheiro imprimido sendo removido sim quando a pessoa compra direto no catálogo ou compra HC. Só que a maioria das pessoas só usam as moedas nas trocas. A Sulak tentou de diversas formas controlar essa inflação. Primeiro fizeram com que o item da moeda que você compra pra usar nas trocas tivesse uma pequena taxinha. Antes você botava o crédito na sua carteira e você comprava o item da moeda pelo que ele valia. Você pagava 1 e recebia 1. Você pagava
10 e recebia 10. Depois dessa atualização, você agora pagava 2 e recebia 1. Você pagava 11 e recebia 10. Depois adicionaram uns diamantes no jogo, que era meio que uma segunda moeda que você não podia usar em trocas. Você só usava pra comprar no catálogo. Depois adicionaram outra taxinha nas trocas. Agora quando você vende uma mobília pra um player, em vez de você receber o item da moeda que esse player gerou, ela vai pra sua carteira. Só pra você ter que pagar outra taxinha convertendo crédito em item. Depois subiram o preço das taxas de venda no mercado do jogo. Só que a comunidade reclamou tanto dessas taxas que eles tiraram ela. Assim, fazem 10 anos que estão tentando controlar essa inflação. Eu não sou nenhum economista, mas me parece que nada disso deu certo. Será que algum economista poderia, pelo amor de Deus, salvar esse jogo? Além de todas as taxas novas, eles continuam tentando lucrar em cima de tudo que dá. Em vez de lançarem roupas novas gratuitamente pra movimentar a comunidade, agora você precisa pagar pela peça da roupa como se fosse uma mobília. Ah, e lembra do Snowstorm clássico que foi relançado em 2011 e fechado em 2014? Não foi por falta de interesse dos jogadores, foi porque a empresa limitou o jogo. Quem era VIP podia jogar o jogo quantas vezes quisesse por dia, e quem não tinha VIP podia jogar só 3 vezes por dia. Uma ideia incrível, digna de ser comparada com o Club Penguin Island. Durante um bom tempo no jogo eles removeram totalmente a opção de você criar um evento pra sua sala, que era uma forma de você destacar a sua sala junto com outros que têm a mesma categoria. Isso atrapalhou muito a galera que fazia minigame ou tinha uma lojinha, porque você não podia mais encontrar pelas categorias, você tinha que pesquisar o nome da sala pra encontrar ela. Todas essas coisas que eu citei aconteceram entre 2011 e 2021 e contribuíram pra decadência do jogo da empresa. Mas teve um escândalo que aconteceu em 2012 que afetou o jogo mais do que qualquer outra coisa. O Channel 4, um canal de notícias britânico, fez uma reportagem sobre o Rabotel envolvendo com umas acusações bem sérias, falando que crianças de 9 e 11 anos estavam jogando o jogo sem proteção nenhuma, contra mensagens impróprias e pessoas mal intencionadas. Chegaram até a mostrar alguns relatos. Depois da reportagem, a Slack perdeu os investimentos de uma empresa e perdeu metade dos 9 milhões de jogadores que ela tinha, somando todos os hotéis. A solução da empresa pra esse problema? Tiraram o balão de fala do jogo. Todos os jogadores ficaram sem poder conversar por dias. Quando as conversas finalmente voltaram, elas estavam cheias de cadeados, que era meio que uma forma de censura para várias palavras aleatórias. Eu até tenho um vídeo de 2012 reclamando disso. Na época eu nem sabia por que isso estava acontecendo. 2012 foi o último ano que eu joguei esse jogo pra valer. Aí você deve estar se perguntando, mas Lobisden, os jogadores nunca protestaram contra a empresa diante de tanta cagada feita? Protestaram? Várias vezes. Lembro que a primeira vez que eu vi o hotel protestando foi quando subiram o preço do item da moeda, onde uma moeda começou a custar 2 créditos. Todos no hotel estavam usando uma sacola na cabeça e uma tocha na mão. Até quem tava por fora era informado disso e também participava do protesto. Nos últimos meses subiram a hashtag SaveRabo no Twitter com o protesto. Sabe o que mudou? Nada. Nunca muda nada. A empresa não se importa. Ah, mas eles abaixaram a taxa da feira livre. Sim, porque eles viram que isso ia afetar o bolso deles. Caso contrário, eles não teriam mexido nisso. Então fica a dica. Não perca seu tempo fazendo protesto e criticando o jogo no Twitter. Enquanto não doer no bolso deles, eles não vão mudar nada. Não só a empresa do jogo e o jogo mudaram, a comunidade também mudou. Muita gente cresceu e cansou do jogo, isso é óbvio. Só que as pessoas novas que chegaram no jogo tinham ideias diferentes da nossa época. Na nossa época já era comum gente tentando te passar a perna ou querendo dar uma trolladinha. Tinha cara que dizia teu e-mail do 4 queijos e que ele te dava moeda de graça se você passasse a sua conta pra esse e-mail. Eu caí nisso e perdi minha primeira conta em 2009. Talvez eu tenha sido o único. Tinha minigames tipo dança das cadeiras, onde o dono prometia dar um prêmio no final e aí quando acabava a partida, ele só expulsava todo mundo da sala. E na dança das cadeiras tinha até fraudes mais avançadas, porque quando você era eliminado, o dono te dava 3 opções: P, K ou V. Paga pra ficar, kick pra ser expulso da sala ou V pra vingar. E com o vingar você podia dar um item pro dono da sala e escolher alguém que tava no jogo pra ser eliminado. Nesse tipo de esquema acontecia o dono da sala ter um amigo dentro da partida que fingia que tava dando item pra ficar. E aí toda hora ele pagava ou vingava e ninguém fazia ideia que ele não tava dando nada. Dessa forma o dono do dança das cadeiras ganhava item dos outros jogadores pra no fim o amigo dele ganhar. Podia também acontecer de você ir pra um cassino, apostar seus itens com a promessa de ganhar o dobro e quando você ganhava no jogo você era banido da sala. Os cassinos eventualmente foram banidos do jogo junto com seus donos, até os honestos, porque decidiram que era uma coisa ruim deixar a criança apostar. Desde quando? E de trollagem tinha uma bem engraçada, onde um cara aleatório entrava numa sala cheia de mobília e falava: "Quando por tudo, quero comprar tudo, pago 50 moedas". Aí a galera mais inocente acreditava, pegava todas as mobílias do quarto e quando ia negociar com esse cara aleatório, ele saía da sala. Só que os esquemas desse jogo evoluíram muito ao longo dos anos. Pra ser mais específico, desde o lançamento dos Wyreds, que segundo as palavras de um gringo, é basicamente a redstone do Rabotel. Os Wyreds são mobílias que conseguem alterar a condição de outra mobília com base em uma ação, tipo puxar uma alavanca ou falar uma frase. Em 2 vídeos de um gringo chamado Trolligark, ele explica como usam os Wyreds pra fazer a galera perder em jogos de chance, como no sistema de Blackjack que o próprio Trolligark criou, em que os placares do jogo servem como cartas de baralho, e cada vez que ele puxa a alavanca, ele puxa uma carta. Só que quando acontece ele tá perdendo, ele pode usar um comando que ele puxa a carta que ele precisa pra ganhar do oponente. E assim ele nunca perde. E os comandos do Wired ficam invisíveis pra todo mundo, então não tem como o oponente saber que ele tá sendo enganado. Mas acho que a coisa mais absurda que esse cara expôs foram as agências do jogo, que antigamente serviam só como um roleplay de trabalho, mas hoje em dia as pessoas trabalham como se fosse um trabalho real pra ganhar um salário no jogo. Você é recrutado e começa trabalhando como atendente, tem que recrutar outras pessoas, e é treinado pra obedecer os comandos dos seus superiores. Você gasta horas e horas do seu dia recrutando pessoas pra eventualmente ser promovido de cargo e eventualmente receber o seu salário. E muita gente tá disposta a trabalhar por semanas nessas agências pra conseguir moeda pra comprar HC ou pra comprar mobílias pra decorar o quarto. Já os donos dessas agências ganham dinheiro vendendo cargos de comando pra jogadores ricos, que gostam de mandar nos outros, e vendem esses cargos a preços muito altos. Ninguém é obrigado a trabalhar nisso, é claro, mas acaba se tornando o foco do jogo quando não tem mais nada de interessante pra você fazer sem gastar dinheiro. Nem ao menos os quartos e minigames interessantes de antigamente o jogo pode oferecer. A ganância da Solak fez com que o foco dos jogadores se tornasse isso. Até isso é culpa dela. E talvez a maioria de vocês não saiba o motivo pelo jogo ter sido dominado por minigames injustos e agências. Não é só pra ter mais moeda pra poder decorar o quarto. As pessoas podem pegar todas essas moedas que elas conseguiram roubando dos outros ou vendendo cargos caros e trocar por dinheiro real. Sim, isso existe há muitos anos e tem pessoas que fizeram mais de 100 mil dólares com o Rabotel. Eu acho que isso era bem mais comum lá fora, já que o site é todo em inglês. Ao mesmo tempo que isso é interessante, também é triste, porque você sabe que dificilmente essa pessoa ficou rica no jogo de forma justa. Esse é o lado obscuro do Rabotel. Tudo isso que eu te contei até agora. Esse foi o caminho que o jogo tomou pra chegar no declínio que ele se encontra. Eu sinto que esse vídeo é necessário porque desde o início da pandemia muitas pessoas voltaram a jogar Rabotel por nostalgia e começaram a gastar dinheiro no jogo, sem saber o que ele se tornou. Agora você sabe. Eu não tô falando que você não pode jogar o jogo, você pode. Só que você tem que saber que esse jogo não é a mesma coisa que era quando você jogou pela primeira vez. E saiba que a empresa nunca se importou com você. Tenha um carinho pelo que o Rabotel foi, não pelo que ele é. Esse jogo poderia ter adotado muitos conceitos e melhorado. Poderia ter gráficos melhores, mais estabilidade, mais sistemas, animações. Ele poderia ter lançado roupas novas mensalmente, sem você ter custo extra além do HC, ou até pra galera que joga sem pagar. Poderia ter incentivado o roleplay, que foi uma das partes principais do jogo por muitos anos, lançando dezenas de roupas temáticas e animações de personagens que deixariam o jogo muito mais imersivo. Já parou pra imaginar? Eu não acho que a situação atual do Rabotel vai mudar. Ele vai continuar o mesmo. Há vários anos as pessoas tentam prever o fim desse jogo, mas o verdadeiro fim só vai acontecer quando conseguirem sugar até a última gota de lucro que esse jogo pode dar. Mas talvez a época desse jogo tenha chegado ao fim. Ele faz parte de outra era da internet, uma era que tá cada dia mais distante. Eu sei, tudo isso é triste, mas ao mesmo tempo podemos olhar pra todo o passado e saber que assim como nós lembramos de vários momentos, as pessoas que estavam presentes nesses momentos também se lembram. Mesmo que você não se lembre do nick deles, eles não se lembrem do seu, a parte mais importante vai estar na nossa memória, os momentos. O Rabotel como você conhecia acabou. Aqueles dias não vão voltar. Isso não quer dizer que você não vai ter mais experiências legais, você vai ter, só que de forma diferente. O que mais impede a gente ter experiências novas é querer que as experiências antigas se repitam, e isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, não vai ser a mesma coisa que antes. Dê valor ao passado, mas nunca se prenda a ele. Sempre busque o futuro. Quem sabe, vai que amanhã surge um novo jogo social que tenha sistemas incríveis e te deixe viciado. E sim, você pode substituir a parte que eu falei sobre Rabotel na minha frase por qualquer coisa na sua vida que te fez refletir. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e tchau.
Ah, jogos de celulares vieram de uma época onde era tão mais simples e... Ah, jogos de celulares vieram de uma época onde era tão mais simples e inocente. Ah, jogos de celulares vieram de uma época onde era tão mais simples, inocente, divertido de jogar, pra agora ter 50% de chance de fazer o seu filho roubar o seu cartão pra comprar dinheirinho que nem fosse um cracudo. Situações acontecendo com jogos de celulares, principalmente nos dias de hoje, com a facilidade que é pra qualquer pessoa ter um celular, acontecem no é de hoje. Principalmente por jogos que eu não sei nem como eu defino essa categoria de jogo, além de falar que é uma merda, mas os gigantes que conseguiram se pré-estabelecer no passado ainda se mantêm relevantes até os dias de hoje, como Clash Royale. Você jogou Clash Royale, eu joguei Clash Royale, e ambos sabemos que nós dois desistimos de jogar a partir do momento que a gente viu que o jogo era muito pay to win. Porque se o cara tem um tronco no level máximo, ligado, não tem goblin que tanque aquela porra. Isso é um sentimento compartilhado entre muitas pessoas da comunidade de Clash Royale. Muitos players estavam saindo, a ponto que 2024 tinha sido um péssimo ano pra empresa. Porém, em 2025, com criadores de conteúdo gigantescos da gringa, como por exemplo o Jinx, começou a jogar o jogo e literalmente, tá? Literalmente reviveu o Clash Royale. Os números do game estavam no talo. Olha esse gráfico aí do dinheiro que o Clash Royale tava fazendo em 2024 com alguns eventos que ele tava lançando. Em 2025, assim que o Jinx postou o primeiro vídeo dele, o bagulho só tendeu a subir. E uau, Piscine, que coisa maneira. Eu tenho certeza que os engravatados que estão por trás do Clash Royale foram muito gratos à comunidade e deram várias recompensas épicas pros players. Não, muito pelo contrário. Como forma de agradecimento, eles adicionaram um novo nível pras cartas e vários outros heróis extremamente roubados que você só conseguiria extrair todo o potencial deles pagando. Exatamente, não quer ficar pra trás? Infelizmente, a gente acabou de lançar um level novo. É bom você abrir essa carteira aí, porque senão você não vai ter suas cartas no level máximo. É manter o seu ranking no jogo puramente com a sua habilidade. Cara, vai jogar Street Fighter 6, porque aqui você tem que ter a grana. Não só isso, como fazendo um post no site oficial da Supercell babando o próprio ovo, falando que isso daqui era o culpado pelo jogo ter esse aumento enorme de players. Não, caguei, foda-se os criadores de conteúdo. Porém, pela primeira vez, desde a comunidade ficando bolada com a saída dos baús X-Tags de League of Legends, a comunidade se juntou e estão dropando o Clash Royale. Mano, literalmente, é até bonito se ver, cara. Finalmente, um pouco de justiça aí. E sem mais delongas, vamos direto falar disso, porque como vocês estão ligados, eu sou o maior gamer do Brasil e eu fico muito bolado com esse tipo de situação. Acontece principalmente envolvendo a comunidade certa do jogo. Porque, caralho, mano, se fuder, mano, você só tá lá por conta da comunidade, cara. Dá maluco. Eu acho absolutamente provável que você nunca tenha ouvido falar de Clash Royale, mas ele é um jogo de cartas onde você monta seu deck pra jogar essas criaturinhas. Muitas delas vieram do Clash of Clans, o jogo que veio antes do Clash Royale. E o objetivo é você destruir a torre principal ali do rei. Sempre que você destruir uma dessas torres, você ganha uma coroa que vai ajudar no seu score pra definir o seu ranking. Quanto mais você sobe, mais você ganha um game assim que você destrói essa torrezona principal aqui do rei. Exatamente, o rei daquele meme lá do... E como eu tinha dito, o jogo não tava muito bem das pernas em 2024, até um pouco ali no começo de 2025. Mas quando esse criador de conteúdo aqui, o Jinx, que tem 9 milhões de seguidores, tá? Ele tá em live agora, pra falar a verdade. E ó, o maluco, ele pega 23 mil cabeça em live. Meu amigo, isso são números absurdos pra qualquer pessoa, tá? O Alan Zoka não pega esses números aí com frequência. Então, quando um criador de conteúdo muito grande começa a jogar algum jogo, parte da fanbase e acaba se movendo pra aquele jogo por ter interesse, querer ali jogar. Mas o Jinx, ele não fez só isso. Ele ajudou literalmente a comunidade de Clash Royale. Ele fez diversos torneios, tirando dinheiro do próprio bolso pra dar recompensa e juntar ali a comunidade, mover a rapaziada pra jogar o jogo de uma maneira um pouco mais competitiva. Até outros criadores de conteúdo gigantescos começaram a consumir conteúdo de Clash Royale ou jogar o jogo graças a ele, que nem o MrBeast. Porém, depois desse retorno maravilhoso da comunidade, quando tudo se reergueu literalmente, dia 10 de fevereiro de 2026, o Jinx posta isso daqui no Twitter. Provavelmente a maior cuspida na cara que eu já vi. E na imagem anexada nós temos algumas palavras do CEO, o Ika Pananen, que eu provavelmente falei isso errado, como sempre. Amigão, eu não consigo. E vamos dar uma lida aqui pra ver o que ele considera que reviveu o game dele. O número de players que voltaram pro Royale dobrou. Novos players aumentaram praticamente 500%. Todas as medidas de engajamento e tempo durante o jogo também aumentaram significativamente. Eu gostaria de te dar um momento pra celebrar isso, porque o que aconteceu merece ser celebrado. Um jogo que tá se aproximando dos seus 10 anos não só conseguiu segurar as pontas, ele explodiu. Isso é extraordinariamente raro na indústria. E prova o que é possível quando um time extremamente talentoso e imparável com seu foco faz as coisas ficarem melhores pros players. Porém, a pergunta fica, o que o time fez? Então eu fui até a Alexandra, a Sasha, a gerente geral de Clash Royale, e eu voltei super hypado com o que ela me compartilhou. Só nesse começo aí você esperaria ver o nome do Jinx ou alguma citação da comunidade em si, porque vai lembrar, rapaziada, não é só a comunidade que faz o youtuber, tá ligado? Se você parar de assistir qualquer youtuber, o maluco murcha. Jogos também são assim, são os players que definem o sucesso de um game. A gente viu isso recentemente acontecendo com o Highguard aqui. Coitado, o bichinho tá muito bem nas pernas. Mas o que é mais o tiro no pé nessa situação é que o próprio CEO aí, essa Sasha, que ela é a gerente geral, eles falam que este evento aqui foi um dos culpados por fazer o jogo explodir em popularidade. Você tá falhando em reconhecer esse cara aqui? Não é só um bárbaro. Esse foi um evento de Dia dos Namorados que tava girando em torno do Michael Bolton, que era um cantor das antigas que não ressoa nem um pouco com a faixa etária do público de Clash Royale. E eles dão crédito pra todo esse ressurgimento aí na player base, graças a um evento de um cantor que metade da fanbase nem sabe quem é. Até eu que gosto de escutar música velha nunca ouvi falar desse maluco, amigão. Enquanto no próprio post do Jinx, a gente tem o próprio MrBeast aqui comentando: eu só comecei a jogar o jogo por causa de você. O Stable Ronaldo, que é outro grande streamer aí, eu só comecei a jogar o jogo por conta de você. E lembra aquele gráfico que eu mostrei no começo do vídeo? Então, ele tava cortado pela metade, porque olha ele aqui, nós temos o evento que o CEO tá babando o ovo, ele não adicionou muito dinheiro aí pra rapaziada da Supercell, mas no primeiro vídeo do Jinx, as coisas já começaram a aumentar, o MrBeast jogou o jogo, aumentou ainda mais, e logo quando o Jinx perdeu o interesse no game por conta desses eventos recentes, as coisas já estão dropando. Pois é, né? Quem diria? Não só isso, obviamente, porque em dezembro eles adicionaram level 16 pra todas as cartas e novos heróis, o que eu sei, você que não joga Clash Royale não tá entendendo como isso é um problema, porque pelo amor de Deus, Psyne, eu jogo Final Fantasy level 16 é extremamente baixo. Amigo, pra explicar como isso é uma parada problemática. Nossa, eu virei um playhard agora. Bom, aqui no Clash Royale já dá pra ver que, né, tem evento pra caralho ali, né, tem um monte de coisinha pra clicar, pelo amor de Deus, que poluição visual. Mas isso não importa, se a gente scrollar aqui pro lado e vir nas cartas, por favor, não julgar o meu deck, a gente pode ver que cada carta tem o seu level. Vamos clicar nesse tronco pra gente upar ele. Você vê que se eu upar ele, ele vai ganhar uns números maiores de status, sem contar o valor que eu tenho que gastar nas cartas repetidas que eu tenho que ter dessa mesma carta pra conseguir upar ela, e o ouro que eu tô gastando pra upar. Porém, não são só de cartas lendárias que o jogo se vive. Você pode descer aqui e ver que essas outras cartas comuns também precisam de upgrades pra ficarem mais fortes. Que, cara, é bizarro quanto um level pra outro define muita coisa. Eu não estou exagerando quando eu digo que se o seu deck não tiver com todas as cartas maximizadas, a sua chance de perder pra uma pessoa que joga significativamente pior do que você, mas gastou dinheiro da vida real pra ter as cartinhas dela no máximo, ela vai te atropelar. E Piscine, como eu faço pra pegar essas cartas? É tudo aleatório, tá? É aleatório. Primeiro que você tem essa variedade enorme de baús aí, você sempre ganha um baúzinho quando você ganha uma partida, eu acho que você tem que ganhar uma partida, eu nem lembro. E normalmente são baús de prata que vão te dar poucas cartas de raridades baixas, tá ligado? Mas olha a quantidade ridícula que eu preciso de carta pra upar essas minhas cartas básicas aqui com mais level. Mano, não tem como. Se você for juntar isso sem gastar R$1, você vai precisar de uma sorte divina, sem contar do recurso limitado que é o ouro, porque você pode vir aqui na loja e comprar alguns packzinhos de carta, mas, mano, tipo, pouquíssimas cartas, tá ligado? Isso nem vai ajudar tanto no final do dia. Você não pode dar um reroll ali na loja até aparecer as cartas que você quer. Tu não vai pegar uma promoção com 200 cartas pra você comprar. Não, mano, você sempre com gato pingado. E além disso, né, você pode vir aqui no seu clã e colocar pra você pedir alguma carta e a rapaziada do seu clã vai lá doar. Só que se você tá pedindo uma carta que ela é boa, chances são que todo mundo do seu clã também quer aquela carta. Então ninguém vai te doar.
Só vão te doar se for um bagulho muito off-meta, que ninguém liga. Ou se o cara já tem as cartas maximizadas e ele não se importa em dar as dele pra você. Ou seja, tá entendendo, mano? Clash Royale, ele é um jogo apenas pra se jogar competitivo. É um PVP. Não existe sentido em você pegar o jogo, você vai me divertir. Não tem diversão em perder. Principalmente quando você não tá perdendo por conta de uma disparidade de habilidade, que nem um jogo de luta. Eu não me incomodo em perder quando eu tô jogando contra um rio fumado no crack. Porque de pouquinho em pouquinho eu tô aprendendo como eu vou ganhar daquele cara. E se eu perdi, a culpa é minha. Já no Clash Royale, não é bem assim. Adicionar um nível novo pras cartas faz com que os players que estão lá no topo tenham que gastar mais dinheiro pra conseguir se manter no topo. E os jogadores que estão mais abaixo vão ter que gastar ainda mais que isso pra ter a chance de chegar lá e enfrentar os caras que são high tier. O que é estúpido, mano. O que piora ainda mais com os campeões, que se eu rolar aqui, vocês podem ver que eu não tenho nenhum campeão, tá ligado? Isso é uma categoria nova de cartas, que é só quebrado, tá? Eles adicionaram novos campeões que são quebrados. Literalmente não tem nem que argumentar aqui. O ciclo do Clash Royale, eles adicionarem uma carta nova, deixarem ela forte uma semana e meia inteira, depois eles nerfam a carta lá pro chão e aí ficam repetindo esse ciclo. E os campeões são praticamente isso, tá ligado? Só que ainda mais pay to win, porque são de uma raridade ainda maior do que lendário. Sim, mas foi só o Jinx que parou de jogar o jogo, ele não representa toda a comunidade. Com certeza tem outros players da comunidade de Clash Royale que estão lá desde o início e ainda estão jogando o jogo, né? Na página do Clash Royale eSports, eles postaram que vai rolar uma épica batalha jamais antes vista entre criadores de conteúdo que falam inglês, o que eu assumo que seja mais do que só americanos, né, canadenses, e a mesma coisa com os criadores de conteúdo que falam espanhol. E aí você pensa, pô, legal, né? Vão juntar ali vários criadores de conteúdo. Não, eles tiveram que adiar esse evento porque os malucos só falaram, não, vamos participar dessa porra não. O Out, um criador de conteúdo de Clash Royale, que ainda é pequeno em comparação a outros, fez um post marcando vários outros criadores de conteúdo sim gigantescos da comunidade de Clash Royale, falando que eles não deveriam participar desse evento, tá ligado? Não dá atenção pra empresa que tá literalmente na facada nas costas deles. E contra o que todo mundo tá imaginando, dois desses criadores de conteúdo, que são o Ken e o OJ, falaram, ok, o OJ, o Orange Juice Gaming, ele só tem, assim, pequenos 3,64 milhões e ele faz conteúdo de Clash Royale. Entre os seus vídeos mais vistos, 9,4 milhões de views. A mesma coisa com quem ele spama vídeo, pega muita visualização, e também é outro que dos vídeos mais antigos que a gente tem, ó, 3 anos atrás já criando conteúdo sobre a Supercell, tá ligado? Não é desde o início do game, mas ainda assim, ele é um criador de conteúdo que é o rosto do jogo pra muita gente. Resultando, o evento entre criadores de conteúdo em inglês e espanhol foi atrasado. Nós iremos colocar uma data nova em breve. Muito obrigado. E não especificar exatamente o que tá acontecendo. O que será que aconteceu, hein? Mas será que a rapaziada dropou do bagulho? Tanto foi que dia 12 de fevereiro o CEO voltou lá naquela mesma publicação que ele tinha feito no site da Supercell e adicionou um pouco mais de contexto. Eu quero deixar claro que ele adicionou um bagulho que já tava postado. Ele não foi lá e postou um novo pra todo mundo ver. Não. Aquela coisa amigo, tá? Desde que esse blog foi postado dia 10 de fevereiro, eu tenho visto uma reação numa sessão de Clash Royale que eu quero falar sobre diretamente. Resumidamente, eu falhei em citar uma parte muito importante de criadores de conteúdo, pro players e a toda a comunidade em geral teve no ressurgimento de Clash Royale. Isso foi um erro meu e de mais ninguém. Isso vai contra tudo que eu disse, tudo que eu acreditava sobre o impacto que os criadores têm no nosso jogo e no nosso trabalho. Eu sinto muito. Ele então cita torneios que foram organizados por criadores de conteúdo e até mete o nome do Jinx aqui no meio. Só que, ó, mano, eu sou alguém que aceita desculpa, tá ligado? Eu não sou de ficar, não, cara aí, pô, eu não tava sendo sincero. Mas nesse caso aqui, passa tanto o cheiro de deu merda, deixa eu postar um bagulhinho ali só pra tentar acalmar um pouco as coisas, ver se os números sobem de novo. Porque, mano, porra, viado, que vamos lá, rapaziada. Você tem que ser uma pessoa muito desconectada da realidade pra não dar pelo menos um pouco de crédito pra comunidade do seu jogo. Tudo bem, ele não ter visto que foi o Jinx ou certos outros criadores de conteúdo que ajudaram esse ressurgimento, a citar eles por nome, mas não teve nenhuma menção da comunidade, do esforço que a rapaziada tava colocando em fazer o jogo ser interessante, criando conteúdo pro players mesmo, que são uma parte muito importante, isso daí não tinha nem como não citar, mas falar aí por cima, mas criadores de conteúdo, papo, muito obrigado, é pra toda essa comunidade no geral. Não, nada. Aí depois que dá merda, vai lá no mesmo post e atualizar, não, coloquei mais um trechinho aqui, sabe? Pra isso passar despercebido pra você, é fácil, porque, amigão, eu tô te mostrando um pedaço aqui, mas olha o tanto de muito texto nessa porra, tá ligado? Ele não mudou os bagulhos que já tava escrito, ele só adicionou esse um único contexto ali. Ele também não falou dos novos heróis sendo adicionados e do level 16 sendo uma questão, mas tudo bem, tudo bem. Agora já vai ficar tudo bem. Foi isso mesmo, basicamente, a situação de Clash Royale, porque eu acho Clash Royale, Brawl Stars, principalmente, que esse era um jogo que eu jogava bastante, na verdade, eu jogava só de Edgar, e quando eu falei isso em live, a reação da rapaziada não foi muito feliz. Eu não sei porquê, ele é um boneco super justo, mas todos esses jogos de celular, mesmo que conseguem de alguma maneira ter alguma cena competitiva, a maioria acaba sendo pay to win, com exceção de alguns um ou outro, tá ligado? Mas no quesito da Supercell, desde o Clash of Clans já era extremamente pay to win, mas o Clash Royale, ele teve um momento que ele não era muito assim, sabe? No início do jogo era mais fácil de grindar as cartas, os eventos eram mais significativos, e agora é um spam tão frequente de tanta coisa e tantas adições que não necessariamente fazem sentido pra ninguém, além pro bolso da rapaziada que tá recebendo dinheiro com isso, que, cara, pra que adicionar, tá ligado? É exatamente esse tipo de desconexão que desenvolvedores, CEOs, ou seja lá quem for, não tem para com a comunidade, que faz jogos literalmente caírem no esquecimento, ficarem extremamente não agradáveis de jogar. O jogo já tem passe de batalha, customização de torre, emote, um monte de coisinha pra você gastar o seu dinheiro, mas tem que fazer mesmo parte da gameplay, você gastar uma nota pra conseguir maximizar suas cartas e aí provar pra você que você é bom, porque você é, você precisa gastar, amigo, assim funciona. Isso é simplesmente anti-jogo, mas eu fico feliz que pelo menos dessa vez a comunidade conseguiu se juntar pra dar uma abaladinha ali nas pernas do game. Por mais que eu não jogue Clash Royale, não desejo que o jogo morra de maneira alguma, só espero que ele fique bom pra comunidade que tanto bota empenho e faz o jogo ser o que ele é, além de todo o time de desenvolvimento. Tá bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse conteúdão. Nossa, mano, como que eu falo de tanta treta e eu ainda tenho vida social? Esse foi o questionamento bem válido de um inscrito no meu último vídeo, e a resposta é bem simples. Eu fico no YouTube o dia inteiro praticamente, então é assim, é bem fácil na verdade. Por hoje vai ficando por aqui, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, mas não se esqueça de deixar a mensagem no final do vídeo, que é... Rapaziada, hoje estamos num vídeo diferente, que aparece uma vez por ano só. Desculpa por eu ser preguiçoso, que é o compilado anual de incidentes, bizarrices e pessoas desgraçadas que eu cobri no ano, no caso de 2025. Eu normalmente posto esse compilado só no final do ano, porque é dezembro, tá ligado? Eu tô com muita coisa pra fazer. A minha faz aniversário hoje, por exemplo, então eu vou estar comemorando lá o aniversário com ela. Aí pra ficar mais fácil pra mim, eu vou estar deixando esse compilado aqui pra vocês com sei lá quantas horas de duração ficou, pra deixar claro, isso não são só os vídeos jogados aleatoriamente. Não. Os finais dos vídeos são cortados, então quando acabar uma história já começa a outra direto, e você também não vai ter que ver dezenas de anúncios se você estiver vendo uma playlist. Aqui eu só deixei alguns anúncios no início, e depois todo o resto do vídeo vai ter anúncio nenhum, ou anúnciozinho aqui ali que o YouTube às vezes coloca fora do meu controle, tá ligado? E também esse ano vai ser legal, porque eu decidi deixar o cabelo crescer, né? Aí eu peguei os vídeos lá no começo do ano, que eu tô com o cabelo na curtinha, vai ficando progressivamente mais longo e mudando de cor, é muito foda. Mas antes de deixar vocês partirem pro conteúdo, eu queria agradecer vocês, e por mais que a gente tenha um restinho de ano aí sobrando, o ano praticamente já acabou, e eu quero aproveitar esse vídeo pra agradecer todos vocês que apoiaram aqui, não só esse conteúdo, como todos os conteúdos que eu fui criando. Na verdade, que 2025 foi o melhor ano da minha vida em criação de conteúdo até agora. A gente teve alguns projetos alternativos, como as lives, que eu nem pensei que eu ia ficar, mas eu acabei gostando pra caralho, principalmente por conta do Jojando, que virou meu canal de cortes de live, tá ligado? Eu tô postando gameplays e também tô postando assuntos variados, como eu já citei pra vocês, como esse daqui. Você vai conseguir resistir a essa também ideia? Vai lá ver o que será que é isso. E tudo isso graças, obviamente, ao apoio de vocês, as interações que eu tenho com vocês em outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, qualquer lugar, sempre é extremamente positivo. Vocês são uma comunidade maravilhosa. A BGS, por mais caótica que tenha sido, na minha perspectiva de criador de conteúdo, só vou lá pra ver
inscrito, foi fenomenal. E eu tô extremamente ansioso pros eventos do ano que vem, que eu vou estar tentando ir na Retrocon e na BGS. Em algum outro evento aqui e ali, eu vou também estar tentando participar, porque eu acho muito importante ser contato aí com o público. Já que, pô, mano, vocês mudam a minha vida, né? Meu Deus, foi também um ano onde muitos de vocês que acompanham lá o Georgiano das Lives conheceram melhor a Grey, a minha amigona do meu coração, que agora é minha editora, ela edita os vídeos lá do Georgiano, aqui eu que ainda edito. Também conheci os Peak Gamers, que eu fiz uns collabs aqui, principalmente com o Moraes, já tenho feito muita coisa com o Moraes. O Putones também passou aqui pelo canal esse ano. Foi tipo, cara, mano, foi o ano menos rede social que eu tive e que mais valeu a pena, tá ligado? Eu não conheci filhos da puta. Mas de verdade, rapaziada, muito obrigado por todo o apoio de vocês, por todo o carinho que vocês deram. Espero que em 2026 eu consiga entregar ainda mais conteúdos pedradas ou estar mais presente online, né? De novo, se você quiser dar uma olhada lá no Georgiano, vai ser onde eu vou falar de assuntos do momento, às vezes que eu não traria aqui no canal, ou atualizações de assuntos que eu falei aqui. Segue lá o Georgiano que você não vai se arrepender, vai ter muita coisa legal pra vocês assistirem. Porque agora, mané, fiquem aí com a sequência de traumas de 2025. Homúnculos. Essa palavra pode ter muitos significados, dependendo se você é um otaku ou não. Mas criar um homúnculo seria o mesmo que brincar de Deus. Na real que, nem tanto assim. Mas aqui no YouTube existe uma série bem velha que já foi enterrada nessa pilha de conteúdo maldito que tem essa plataforma, de um russo tentando criar um homúnculo usando a própria semente. Se é que dá pra entender. Mas, ó, mano, já adiantando, essa série de vídeos, ao mesmo tempo que ela é nojenta, ela é bem hilária. Vocês já vão entender. Só que antes da gente entrar mais a fundo nessa história, o que exatamente é um homúnculo? Homúnculo seria algo que traduziria mais ou menos pra pequeno mano. E foi um termo popularizado lá pra casa de 1500, 1600. Por esse mano aí, o Paracelsus, que ele acreditava que através da alquimia, sim, alquimia, aquela rapaziada que achava que dava pra transformar ferro em ouro e tava em busca do elixir da vida. Eu não julgo, tá? Não devia ter muita coisa pra fazer, não tinha nem um Marvel Rivalzinho pra rapaziada jogar, então ok. O objetivo do homúnculo aqui era criar vida por métodos não muito tradicionais, como injetar seu próprio esperma dentro de um ovo. E assim, mano, um bagulho que eu nunca entendi com essa brisa de criar vida é que, mano, como assim criar vida? Qualquer um cria vida, só precisa de um homem, uma mulher e pronto, criou vida. Que difícil, né? Os homúnculos também eram tidos como uma mini pessoa que existia dentro do espermatozoide. Com isso em mente, a gente já pode falar do canal, ou traduzindo, como fazer. O dono do canal, perdoem a pronúncia, o Corsair, ele seria mais ou menos o Iberê do manual do mundo se ele tivesse passado por algum tipo de tortura. Já que o primeiro vídeo que ele postou no canal dele é como criar energia, e o segundo, como criar um homúnculo, criar vida, criar uma criatura profana. É bizarrice atrás de bizarrice, mano. Mas se não se incomodar com a barreira linguística, eu recomendo que dê uma olhada nos vídeos do canal do cara, porque eles são bem interessantes e bem produzidos até. Vídeos que foram postados há 9 anos atrás, mas a série que a gente vai focar aqui hoje, obviamente, é a dos homúnculos. Olha, eu vou avisando, alguns vídeos dessa série aqui são bem nojentos, ultra repulsivos, e eu não vou mostrar essas partes aqui porque eu amo vocês. Mas eu vou estar falando uma coisa ou outra, e tipo, a base dessa ideia já não é um bagulho muito legal, então esteja avisado. O primeiro vídeo, em ordem não cronológica, é mais uma explicação de como ele tá fazendo tudo aquilo. E no cenário dele, tipo, um ovo com band-aids. Caralho, mano, que cenário cabuloso, hein? O segundo vídeo a gente ignora porque eu acho que ninguém aí tá tão interessado em ver uma tripinha saindo de um ovo estragado, mas é no terceiro vídeo que as coisas começam a ficar interessantes. O processo de criação do homúnculo é bem mais complicadinho do que simplesmente injetar sua semente dentro do ovo. Você tem que deixar ele nas condições ideais, bem quentinho, tá ligado? E tomar muito cuidado pra que o ovo não estrague, porque isso pode comprometer o seu homúnculo. Então, no final do vídeo, depois de abrir um desses ovos, aparece esse verminho aí e ele tá se mexendo, mano. Olha aí. Mas esse homúnculo cometeu um dos maiores erros que ele poderia cometer. Ele cuspiu no seu Deus e criador. E o Corsair, em toda a sua misericórdia, pega um livro e esmaga o bicho. Parece familiar? Talvez seja mesmo, já que em Smiley Friends fizeram uma referência nesse exato momento. Cara, Smiley Friends é perfeito. Agora, você aí que tá vendo isso pensando que é fake, bom, provavelmente é fake mesmo. Mas é uma coisa que eu já falei aqui nesse canal várias vezes. Ser fake não é um problema. Se for um fake bem feito, que entretém, é maneiro, pra mim é a mesma coisa que ver um show de mágica. Eu sei que é ilusão, eu sei que não é real, mas ainda é divertido de estar ali. E essa série aqui é exatamente esse caso. Conforme o tempo foi passando, nosso amigo Russo começou a notar que esses vídeos dos homúnculos acabavam tendo mais tração do que os outros. Então ele começou a postar vários, mano. Alguns são meio que nada com nada, que nem esse daqui, onde ele começa a abrir um monte de ovos, coloca esse copo aí, parece um pote e não me traz boas lembranças. Mas no decorrer dos vídeos ele vai fazendo progresso sim, filhão. Já que ele cria esse serzinho aqui, que em comparação com o primeiro, não tá tão deformado nem nada, tá bem ok. E eu acho muito engraçado que ele deixa o livro ali no canto pra se precisar, ele tá pronto pra usar. Esse homúnculo em questão, ele é bem importante, já que de alguma maneira o Corsair deu um jeito de fazer ele crescer, colocando ele nesse líquido aqui, que pelo amor de Deus, que isso não seja fluido amniótico. E com o passar dos vídeos ele vai ficando progressivamente maior. Ele tem até uma linguinha, mano. Olha aí. Mas o Corsair, vendo seu filho triste, solitário, decidiu criar um irmão pra ele, fazendo esse outro aí que parece uma estrela deformada. E assim, mano, eu sei que isso é fake, tá ligado? Pelo menos eu quero acreditar que isso é fake. Mas a gente tem que dar uma moral pro cara, porque o bagulho é bem feito, tá ligado? Convence. Assim, eu nunca vi um homúnculo na vida real, mas eu acredito que convença. E os dois homúnculos têm nome, viu? Esse daqui é o Pikachu e esse é o Slowpoke. Eu não tô brincando, tá? Eu juro por Deus, eles têm nome mesmo. No caso, o nome Pikachu foi escolhido porque esse homúnculo consegue gerar algum nível de eletricidade, de algum modo, e o Slowpoke eu já vou ficar devendo. Eles continuam evoluindo juntos ao decorrer dos vídeos, e o Slowpoke até desenvolve um olho que, mano, coisa horrível, tá ligado? Enquanto isso o Pikachu tá ali dando tá ligado? Coisa essa que não acaba muito bem, já que eventualmente os dois se fundiram. E sim, fundiram. Um não comeu o outro não, tá bom? Porque como o Corsair diz, quando ele estimula eles partiram do mesmo sistema nervoso. Então eles geraram uma criatura só. O que acabou gerando uma nova criatura por completo, que ele tem até uns dentinhos, e depois ele começa a se alimentar de pequenos pedaços de cenoura. Quando é que tá pra pagar imposto, hein? O que implicaria que aquele bicho tem algum tipo de estômago, ou um sistema digestivo de alguma maneira. Eu não sei, é bem confuso isso. Durante os vídeos não dá pra notar esse detalhe muito bem. Mas essa criaturinha, ele fica se mexendo ao decorrer do vídeo inteiro. Só que por ser muito devagar é difícil de ver. Quando a gente acelera, fica bem mais fácil. O que me deixa, mano, ainda mais cabuloso das ideias. Como é que esse cara tá fazendo essa coisa de se mexer, tá ligado? Novamente, continuarei sendo cético e não vou acreditar que isso é um ser vivo de maneira alguma. Porém, é interessante, cara, é impressionante. Mas claro, né, rapaziada, que os haters, sempre os haters, não estavam acreditando na veracidade desses vídeos. Então o Corsair decidiu mostrar um ovo que ele mesmo fecundou. Nossa, contra uma lanterna pra gente ver que tem alguma coisa ali se mexendo. Realmente tem um bichinho ali. Porque se você não sabia, você pode fazer isso com um pintinho que tá preso a nascer e você vai ver o imundinho ali dentro. E no seu último vídeo, o Homúnculos 21, a gente vê pela última vez a fusão do Pikachu e o Slowpoke gerando algum nível de eletricidade. Já que algum tempo depois disso, o Corsair veria falecer de ataque cardíaco. Ou talvez ele tenha sido devorado. Não, parou, o cara morreu, que é isso? Depois desse trágico falecimento, a gente nunca mais teve notícias desse homúnculo ou de nenhum dos outros projetos que o Corsair fazia. Nem por um membro da família ou por algum amigo próximo. Isso simplesmente sumiu da internet. A gente infelizmente nunca teve tantas informações assim de quem era o Corsair. Mas pelo que a gente vê ao decorrer dos vídeos, ele tem alguns equipamentos mais caros e específicos. Talvez ele realmente soubesse o que ele tava fazendo em algum nível ali. Talvez ele realmente tenha conseguido criar algum tipo de forma de vida, mesmo que eu ache isso completamente impossível. Até porque vale lembrar que essa era outra época do YouTube, onde criar conteúdos fakes com o único e todo propósito de atrair visualizações existia, mas era bem mais difícil. E eu até posso estar sendo inocente aqui, mas eu não acho que o russo que fazia esse tipo de thumbnail tava tão preocupado assim com os analytics dos vídeos dele. Só que ainda assim, isso é um mistério curioso, nojento, repulsivo, uma história de amor entre criador e criação. Porém, acima de tudo, é mais uma história bizarra que nasceu da internet. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu normalmente não gosto de trazer vários vídeos de incidente em sequência, mas quando eu lembrei que isso daqui existia, eu não consegui ignorar esse tema, porque além de ser algo curioso, que me interessa mesmo, eu gosto das bizarrices, eu vi esse tema a primeira vez num vídeo do canal Você Sabia, há muitos anos atrás, mano. Então é um assunto um tanto quanto nostálgico pra mim, tá ligado? Olha as coisas que eu sinto nostalgia. Mesmo que pouco, todo mundo tem apego a coisas materiais. Coisas materiais essas que um dia você vai ter que jogar fora. Independente do que tu tem na tua casa, mané, uma hora isso vai virar lixo. Mas é aquela parcela das pessoas que não joga nada fora, que acumula uma quantidade de itens tão absurda a ponto de ser soterrada
enterrado no próprio lixo. Ou pior, as pessoas que acumulam seres vivos. E os que morrem, bom, eles vão pra geladeira. Isso não é piada, tá? Acumuladores, ou o termo que é usado em inglês, hoarders, que por algum motivo me lembra o nome de algum bicho de Left 4 Dead. Hoarding é considerado uma doença mental, que é causada por diversos motivos. Depressão severa, incapacidade física, a falta da noção de notar que acumular uma quantidade enorme de lixo é algo que faz mal pra elas. E pior ainda mais essa situação se a pessoa em questão for completamente sozinha, se isolar por longos períodos de tempo, isso tudo ajuda ainda mais pra cagar a cabeça do palhaço. Esse problema é muito maior lá nos United States of America. Aí já avisando, esse daqui é um daqueles pra tu não ver quanto tu come, tá? Vai lá fazer outra coisa, depois você vê esse daqui. Uma a cada 40 pessoas lá na gringa é um acumulador. Isso porque os Estados Unidos é um país bem consumista. Não é tão difícil assim você comprar itens variados, tá ligado? Tudo é no precinho. Mas você se engana de pensar que esse tipo de coisa não acontece aqui no Brasil. Porque eu lembro vividamente da época que eu era criança e eu fui múltiplas vezes na casa de uma pessoa que era acumuladora. Eu já conto a minha experiência que fritou no meu cérebro. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês alguns casos de uns acumuladores. Já que tem um monte de série por aí que cobre a vida desses acumuladores. Como, por exemplo, Viola, uma tiazinha que tem o hábito de comprar várias coisas aleatórias pelo prazer da sensação de achar algo barato e comprar aquilo. Ela usa como desculpa pelo fato de estar comprando aquele monte de bugiganga, dizendo que é pra dar pros filhos e pros netos como presente. Só que o problema é que esses presentes que ela quer dar, ninguém nunca pede. Ela simplesmente chega lá com uma bugiganga aleatória que as pessoas não necessariamente querem. E chega uma hora que a família tem que começar a negar, porque senão a casa deles começa a ficar lotada de tanta frequência que ela faz isso. Ela então começa a juntar esses presentes, mais as coisas que ela compra só pra ela mesma, e o estado da casa dela, mano, é assustador, irmão. Outra parada curiosa sobre a Viola é que ela não tem o hábito de adotar gatos, mas pela quantidade exorbitante de lixo que tem na casa dela, os ratos começam a aparecer. Logo, alguns gatos começam a chegar pra comer aqueles ratinhos, fazendo uma superpopulação de gatos à força na casa dela. Resultado disso, 36 gatos foram achados na casa dela, vários deles estavam doentes, filhotes foram achados em pilhas de lixo e 13 dos gatinhos foram encontrados sem vida. De novo, a Viola não adota gatos, ela não cuida deles, eles só vivem ali e ela simplesmente permite. Tanto que ela fica mais preocupada com um saco de lixo sendo jogado fora do que com um saco cheio de gatinhos. Eu vou poupar vocês de ver a situação deplorável do banheiro dela, mas é nítido que ela tem um problema muito sério, tá ligado? Vocês estão vendo que o braço dela é um mais inchado do que o outro? Então, ela sofreu um acidente um tempo atrás e por conta da condição da casa dela, e ela simplesmente não tá afim, ela não foi tentar cuidar disso. Fez mais sentido pra ela continuar gastando dinheiro em coisas que ela não precisa do que cuidar da própria saúde. Então ela vive com o braço quebrado, por isso que é tão inchado desse jeito. Só que aquela coisa, rapaziada, como sempre vai ter alguém melhor do que a gente em tudo, sempre vai ter alguém pior. E a casa da Flora, mano, a casa da Flora é outro nível. Uma quantidade massiva de lixo vai acontecer algo bem óbvio, que é baratas. E no caso da Flora tem nem muitas baratas. Mas o mais absurdo desse caso inteiro é que a Flora não mora sozinha. Ela mora com a filha e os dois netos que são criancinhas. Nessas condições, irmão. A Flora sempre teve um hábito de acumular muitas coisas, mas depois que ela perdeu seu marido, Bill, a situação piorou ainda mais. Os próprios filhos dela dizem que ela faz isso como um jeito de lidar com a perda. Já que o casamento deles não era um dos melhores, mas ainda assim ela gostava dele. Ah, mas Cine, qual que é o problema? Ah, é só lixo. Ela não vai morrer de viver ali no meio. Primeiramente que eu não acho que alguém aí que tá assistindo esse vídeo realmente pensou isso, mas só pra dar uma explicada, mano, a contaminação cruzada nesse ambiente aqui é cabulosa, filhão. Comida estragada, barata espalhando sujeira por tudo quanto é canto. Tu dá uma respirada nessa casa, mano, automaticamente tu pega full stack de poison. Sem contar o risco de ser soterrado pela quantidade massiva de lixo ou se furar como um objeto contaminado, que aí é um problema 3 vezes maior, ainda mais pra uma mulher de idade. Ou pior, irmão, pra 2 crianças. Meu Deus do céu. Mas o que foi que eu disse, rapaziada? Sempre dá pra piorar. E ó, já avisando, conteúdo sensível, beleza? Terry, eu não consigo falar esse nome e não lembrar aquele boneco filho de uma puta de Street Fighter 6. Perdão. Terry é uma acumuladora de gatos. Não de itens inúteis. Gatos, seres vivos. Você consegue ver que a casa dela é até bem vazia em comparação às outras, mas ela é completamente suja de pelos, merda e qualquer outro fluido que esses bichinhos botam pra fora. A Terry, ela cuida dos gatos. E com cuidar, eu digo que ela coloca comida pros gatos que ela já tem. Aí vem mais gatos da rua. Os gatos têm crias. E o ciclo se repete, mané, criando uma hiperpopulação de gatos. Eu não preciso nem falar pra vocês que os gatos ficam extremamente doentes de viverem nesse tipo de condição. E o que ela faz com os gatos que vão de base? Geladeira. Eu não vou mostrar a geladeira aberta, porque é repulsivo, é triste e é revoltante, mesmo que esteja censurado, mas saibam que isso existe. No caso da Terry, a aproximação é mais veterinária do que limpeza. É claro que também tem que rolar uma limpeza, mas os gatitos que estavam ali, eles são resgatados, são cuidados, e até onde eu vi, nenhum deles voltou pra ela, o que é melhor pra ela e melhor pros gatos. Essa história começa numa bizarrice sem comparação, mas acaba até que no final feliz, né? A Terry teve a sua ajuda e os gatinhos também, ainda bem. A causa da Terry começar a fazer isso foi que ela perdeu os 2 pais bem jovem na sua vida, e a mãe dela teve um ataque cardíaco na frente da Terry, o que fez com que ela se sentisse extremamente culpada porque ela não sabia o que fazer naquela situação. Acumular e cuidar de gatinhos foi o jeito que ela achou pra lidar com esse problema, salvar a vida desses bichinhos de rua pra conseguir compensar por algo que ela não conseguiu fazer quando ela era mais nova. Só que, né, meio acabou que dando o contrário. E assim, moçada, por mais que tenham várias pessoas que sejam acumuladores, elas conseguem sair desse estado horrível de vida, tem outras que não tem um final tão agradável. Um velhinho do Texas é um exemplo disso, já que aos seus 76 anos ele foi encontrado sem vida, soterrado por uma pilha de lixo na sua própria casa. Ele não foi encontrado porque, deram falta dele, tá muito tempo sem sair de casa. Não, mano. Encontraram ele por conta do cheiro que o corpo dele tava emanando. No final das contas, ele sofreu um triste fim, sozinho, enterrado pelos próprios problemas. E pra fechar o vídeo, permitam-me eu dar o meu testemunho sobre a experiência que eu tive com um acumulador. Quando eu era criança, eu era bem pobre mesmo. E a minha mãe não tinha exatamente um trabalho, ela fazia bicos aqui e ali. E um desses bicos foi como faxineira pra ajudar a limpar a casa do maluco que, por sofrer de obesidade mórbida, ele praticamente não conseguia se mover. Apesar que eu lembro dele ter uma banca de jornais que ele também acumulava um monte de coisa, mano. Tinha, tipo, jornal mais velho do que eu lá. Mas falando sobre a casa dele, rapaziada, eu juro por Deus, na escada da entrada da casa dele, tinha, tipo, várias ratoeiras. E todas elas tinham carcaça de rato que ele não tirava. Ele tinha que passar por aquele caminho pra sair de casa, mas mesmo assim, ele deixava lá. Era algum tipo de decoração. Os armários da cozinha dele não dava nem pra fechar, porque eles estavam explodindo de sacos de doces e outras porcaria que ele nem abria. Tava tudo lacrado e vencido. Um monte de brinquedos da filha dele que, não morava com ele, 2, já era uma adolescente àquele ponto. Ele deixava acumulando lá. Nem a minha mãe ou as outras 4 mulheres que iam lá pra faxinar conseguiam fazer algum progresso significativo, porque tudo que elas perguntavam se podia jogar fora, ele falava que não. Então, mano, por mais que pareça fácil na sua cabeça pra lidar com essa situação, tipo, só joga as coisas fora, tá ligado? Pra outras pessoas isso é um puta desafio, mano. E que se elas não tiverem ajuda logo no início desses problemas, irmão, a situação descarrilha rapidamente. Mas bom, moçada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. E um ponto curioso, antes de gravar esse vídeo aqui, quando eu tava terminando o roteiro, eu literalmente tive que esperar uma meia hora, uns 40 minutos pra conseguir gravar. Eu tava meio enojado de algumas coisas que eu vi ali que eu obviamente não coloquei nesse vídeo. Ser acumulador é uma parada triste pra caralho e extremamente bizarro. Eventos grandiosos demais sempre acabam causando problema aqui no Brasil. Problemas financeiros, problemas políticos, problemas no geral. Só que tem um desses eventos que eu acho que acabou sendo esquecido no tempo. Um evento tão infame e tão ruim que é incomparável. As Olimpíadas de 2016. As Olimpíadas de 2016 são tidas como um evento tão infame que lá na gringa elas são conhecidas como as Apocalyptics, ou as Olimpíadas do Apocalipse. E sim, rapaziada, eu finalmente tenho um microfone lapela e agora eu posso usar o meu poder máximo.
Bom, ano passado eu fiz um vídeo cobrindo os incidentes que rolaram nas Olimpíadas de 2024. Mas, rapaziada, isso daqui, mano, não faz nem um arranhãozinho na quantidade de incidentes que a gente teve nas Olimpíadas de 2016. A raiz desse problema todo, desse evento ter sido tão infame, é o simples. O evento rolou no Brasil. Todo mundo aqui sabe que o Brasil é um país que tem vários problemas financeiros, problemas de corrupção, é um país que, no geral, não anda muito bem das pernas. E mesmo com tudo isso, tá sendo sede de um evento que vai custar milhões pra fazer, não deixou a população muito feliz e vocês já vão ver melhor isso. Sem contar que essas Olimpíadas foram feitas no Rio de Janeiro. E se eu comparo São Paulo com Blind Town de Dark Souls, o Rio de Janeiro é, no mínimo, aquela parte em Anorlondo que os arqueiros ficam soltando tiro pra todo lado. O Rio de Janeiro tem um sério problema com criminalidade e bala perdida. Eu, que vivi a minha vida inteira em quebrada, não sei andar no Rio de Janeiro. Então imagine uns gringos que estão vindo pra cá pensando que, o país tropical, não sei o quê. Logo, eles descobriram a triste realidade que eles se enfiaram. Então chegou o problema assaltos. Um atleta chinês, o Shin Dongpeng, foi roubado junto com seu cameraman de uma maneira um tanto quanto inusitada. Um cara que tava supostamente bêbado chegou nos dois e deu uma gorfada no Chi, o que fez ele se limpar, enquanto o cameraman ficou bem puto e foi atrás do maluco que fez isso. Quando eles finalmente voltaram pra onde eles estavam, pasmem, todo o equipamento do câmera foi roubado, evaporou, mano. E se você não sabe, mano, câmera, lente, esses bagulho é muito caro. Eles saíram num baita prejuízo. Um cara foi mandado de base enquanto a cerimônia tava rolando, múltiplos turistas foram assaltados enquanto eles estavam na estadia deles aqui no Brasil. Só que tem um caso que me chama mais atenção, de um nadador que eu acho que tava com inveja de não ter sido roubado e decidiu mentir falando que foi. Ryan Lochte, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele, junto com alguns amigos, disse ter sido roubado enquanto ele tava num táxi e ele foi abordado por um grupo de pessoas que se dizia ser policiais, mas obviamente eram ladrões. Essa história, pro azar do Ryan, não ficou impune e começaram a investigar quem tinha assaltado ele, chegando até o taxista e perguntando se tinha acontecido alguma coisa. O que o taxista disse que não. O Ryan então começou a ser mais e mais pressionado, principalmente depois de terem acesso às câmeras de segurança de um posto de gasolina, onde você vê o táxi que ele e a rapaziada dele estavam entrando, logo depois deles terem saído do banheiro. E esse banheiro, ele e os amiguinhos dele estavam vandalizando por sei lá que motivo. Resultado, ele admitiu ter mentido e teve que pagar uma indenização que acabou sendo redirecionada pra caridade. Que maluco cuzão, viado. Mas vamos lá, né, rapaziada? Assaltos são um problema grande o bastante, mas até parece que ia ser só isso. A estrutura do evento. A estrutura, mano. Geralmente, quando os atletas vão competir nas Olimpíadas, eles têm uma vila que é só pra eles ali ficarem. Inclusive, uma repórter disse ter sido roubada dentro dessa vila, então tá aí também. Só que a estrutura dessa vila aí pros atletas não era das melhores, já que tinha chuveiro caindo, falta de água, pias quebrando completamente, gambiarras elétricas, falta de mesa e muito mais, filhão. E de novo, mano, isso é onde os atletas estavam ficando. Os caras que precisam estar bem dormido, bem alimentado, tudo no ápice pra eles conseguirem dar o melhor deles quando eles forem performarem. E eles estavam lá nessas condições épicas aí. A gente também teve outro repórter reclamando deste problema aqui. Eu borrei a imagem, vocês já conseguem entender só pelas cores que a situação não tava muito boa ali. E como se já não tivesse ruim, teve um puta vazamento, irmão, que começou a cair uma quantidade absurda de água pelas escadas. Nossa, mano, que incrível. Eu tô ligado que tá ruim, mas o vídeo ainda não acabou, então é claro que as coisas vão piorar. O problema dessa grande falta de estrutura é dinheiro. Dinheiro esse que já tava sendo gasto em um evento bem inútil em comparação a outras prioridades que a gente tem. O que, obviamente, gerou muita revolta da população do Rio de Janeiro e protestos começaram a aparecer. Só que, irmão, se liga nessa daqui. Durante um protesto que tava tendo no caminho onde a tocha ia passar, os policiais começaram a meter bala de borracha, gás lacrimogêneo e gás de pimenta na rapaziada ali, só pra abrir espaço pro cara passar correndo. E o pior, ele ainda passou correndo ali numa boa. Chefe, eu ia estar com o cu na mão de correr num ambiente assim. E ó, falando por experiência, quando eu era bem mais novo, eu tava num rolê ali com a minha mina e uma rapaziada, e do nada a polícia chegou e decidiu dispersar a gente jogando gás de pimenta pro ar. E, meu Deus do céu, aquilo ali sufoca, viu, filhão? Não é uma sensação muito boa. Esse simplesmente foi um exemplo. Teve múltiplos outros protestos, e aí você junta isso com a criminalidade, problemas de estrutura e outro problema bem maior que tava rolando em 2016. Um problema que tava arruinando muitas vidas. Zika vírus. Esse era um problema que tava bem alta desde abril de 2015. Mas com as chegadas das Olimpíadas em 2016, a situação só ficou pior. Com o grande aumento de turistas, mais pessoas estavam pegando Zika e hiperlotando hospitais, mais lixo tava sendo jogado na rua, aumentando os focos do mosquito e piorando ainda mais os casos. Chegou um ponto onde os atletas estavam tendo que usar redes de mosquito dentro do quarto deles pra terem certeza que eles não seriam picados. Olha o nível. Mas o Zika vírus, obviamente, não era o único problema da rapaziada, porque como eles iam nadar em águas não tão limpas, isso também tava sendo um motivo de se alarmar. O oceano e praia são lugares sujos, tá ligado? Eu fico de cara todo ano com a quantidade de turista que desce aqui pra Santos e vai lá na praia, fica o dia inteiro lá e depois pega virose, porque é óbvio que você vai pegar virose, não entra no oceano. Só que no Rio de Janeiro, conforme eles estavam dando uma limpada ali no oceano, tirando algumas coisas, tipo sofás, eles acabaram encontrando corpos humanos no meio do oceano. E de novo, tenham em mente que pessoas iam mergulhar nessa água. Jesus Cristo, irmão. A situação tava tão complicada que teve um corredor que ele se cagou durante uma maratona. Até onde eu vi, a causa disso ter acontecido não teve a ver com uma doença que ele pegou aqui no Brasil nem nada. É mais uma parada do esporte em si, que é um risco de acontecer, mas é um incidente e eu queria colocar aqui de qualquer jeito. E pra fechar com chave de ouro, eu quero contar um bagulho aqui pra vocês que muita gente lá da gringa é convencida que isso é verdade, que é a história do incidente Bob Esponja Olimpíadas de 2016. A história consiste que no dia que as Olimpíadas iam começar, do nada, um episódio do Bob Esponja começou no lugar. E esse episódio, ele não era pra ser transmitido, porque ele tinha a Brown Note, a nota marrom, que consiste numa nota que tem uma frequência tão baixa que você não consegue ouvir com seus ouvidos, mas o seu corpo sente. E essa nota faz você se cagar. Teorias dizem que esse episódio foi transmitido por conta de um hacker, por conta de um engano, independente do que for, isso pegou muita força na internet. Eu não precisaria nem falar isso pra vocês, né, mas é fake. É óbvio que é fake, tá ligado? Se você pesquisar sobre esse incidente, a enorme maioria dos sites que te dá algum resultado são sites gringos, porque aqui no Brasil não teve nada acontecendo. Eu, pelo menos, não lembro de nada assim ocorrer, sem contar que a nota marrom, ela é fake. Isso não existe. Testes já foram conduzidos e foi provado que não tem nada que faça esse tipo de efeito acontecer. Mas isso, rapaziada, compila múltiplos incidentes das Olimpíadas de 2016. A gente tinha pensado que as de 2024 tinham sido ruins, né? E foram, foram mesmo, mas nenhuma delas é conhecida como a Apocalyptics, a Olimpíada que ocorreu no Brasil, mas nunca deveria existir. Só que mais importante que isso, ela é mais uma história que nasceu da internet. Eu vivo por uma regra bem simples. Nunca subestime a burrice humana. Nossa, mas por que você está olhando pros dois lados antes de atravessar, sendo que essa rua é de mão única? Porque você nunca sabe o Goblin que vai estar atrás de um volante decidindo dirigir na contramão naquele dia. E, meus amigos, essa regra nunca fez tanto sentido quanto no Tide Pod Challenge, o desafio onde uma pessoa por vontade própria come um produto químico e vai de base por corrosão pulmonar. Boa! Muitas pessoas já ouviram falar nesse desafio, que atualmente está perdido no tempo, mas poucas delas sabem de onde ele veio, por que ele começou e as estúpidas repercussões que as pessoas que fizeram isso tiveram. Mas, primeiramente, eu preciso explicar o que exatamente é um Tide Pod. Tide Pods são cápsulazinhas com produtos de limpeza usados pra você jogar dentro da sua máquina de lavar, eles vão estourar, se misturar com a roupa e lavar tudo ali bonitinho. Eu não sei se a gente tem algum produto similar a esse aqui no Brasil pra eu fazer uma comparação, pelo menos eu, na minha jornada morando sozinho, nunca vi nada parecido, mas esses podzinhos, eles são um problema há muito tempo, filhão. Já que entre 2012 e 2013, mais de 7 mil pessoas ligaram pra serviços de envenenamento pra relatar que seus filhos estavam intoxicados depois de ter comido um desses Tide Pods por acidente e estavam literalmente indo de base. Isso tava se tornando um problema por dois motivos. Um, crianças sempre estão buscando alguma maneira de ir de base, eu falo isso por experiência, já que quando eu tinha apenas 7 anos eu pensei que seria uma ótima ideia pular de costas no topo de uma bananeira, e dois, que essa merda aqui parece um doce. Na verdade, isso é um problema
problema há um bom tempo pra P&G, a vendedora desse produto. Onde por conta das cores fortes e misturadas e a embalagem ser pequenininha, isso tava causando que muitas crianças acabassem colocando essa coisa na boca por pensarem que era algo de comer. Mas preste atenção que eu estou falando de crianças, serizinhos que não têm muita noção do mundo ao redor delas. Só que foi no finalzinho de 2017 pro começo de 2018 que o caldo começou a entornar de verdade. Antes desse desafio começar, ainda mais cedo, em 2017, um canal chamado College Humor postou uma sketchzinha de um adulto querendo muito comer um Tide Pod, mesmo sabendo que ele vai de base. Esse sketch é bem engraçado pra falar a verdade, principalmente pelo absurdo da situação. Só que ninguém esperava é que 9 meses depois, o absurdo desse sketch se tornaria realidade, começando assim o Tide Pod Challenge. Vários jovens começaram a postar um monte de vídeo deles comendo os Tide Pods e, obviamente, engasgando, cuspindo, gorfando logo depois, porque eles estão basicamente consumindo cloro. Olha, mano, tem algumas coisas que eu defendo a ignorância, a inocência humana. Pô, você cair no papinho de casa de aposta porque seu youtuber favorito divulgou falando que era só por diversão e tu vai lá e perde dinheiro? Ok, mano, acontece um erro normal. O sistema dessas casas de apostas é pra te prender lá mesmo. Agora, o ser humano com a moleira formada fazer esse desafio aqui, ai não, mano, isso aqui é só um imbecil mesmo, desapareça na minha frente. Tudo começou como um meme, na verdade. As pessoas sabiam que isso não era pra comer, mas postavam memes falando sobre a tentação, a vontade, a aparência dessas coisinhas aqui, que eu concordo, mano. Pra um produto de limpeza, meio que parece com doce mesmo. Os memes foram se espalhando com o poder de se espalhar que eles têm pelo Reddit, Twitter, Facebook, que na época era muito mais usado. Algumas pessoas estavam até chamando os pods de Forbidden Fruit, ou fruto proibido. Não, Virgil, não coma um Tide Pods. Mas beleza, que tinha idiota comendo isso, a gente já sabe. Mas o que exatamente causa no seu corpo quando você ingere essas substâncias? Basicamente, isso te queima por dentro. A corrosão que os produtos que tem dentro desses pods podem causar no nosso corpo não é brincadeira, mano. Mesmo que você não engula, isso vai machucar sua boca com certeza. Mas graças a algumas pessoas bem infelizes, a gente sabe o que acontece se você engolir esses produtos, ou pior, se você respirar eles. Num canal com este nome aqui, que eu não vou falar porque eu irei falar errado sem sombra de dúvidas, ele não comentou a história de um moleque que meteu 3 Tide Pods pra dentro. Logo, aconteceu o que a gente espera. Ele engoliu um pouco da substância. E a irritação que aquilo causou na garganta dele fez ela inchar, dificultando a respiração. Sem contar a queimação absurda que ele tava sentindo no estômago e no esôfago. Como ele também tinha respirado um pouco da substância, o dano tava sendo causado no pulmão dele. Sem contar que aquele líquido era meio viscoso e grosso. Então a partir do momento que aquilo entra no teu corpo, viado, não sai mais. Esquece. Quando ele chegou no hospital, a pele do esôfago dele tava necrosando, corroendo tudo. Acabou que ele ficou internado a ponto de morte, entubado por não estar conseguindo respirar direito e sem ter a habilidade de engolir por conta dos danos que ele sofreu no esôfago. Danos esses que ele pode acabar carregando pro resto da vida. Imagina, afinal, tu acorda saudável, 100%, numa boa, e horas depois tu tá nesse estado deplorável. Pior ainda, nesse estado por uma coisa que você fez consigo mesmo. Só que então aconteceu algo um tanto quanto curioso quanto à divulgação desses fatos. Eu acredito que todo mundo aí já esteja familiarizado com a ideia de clickbaits. Só que esse conceito não pertence só aqui à internet e YouTube, já que jornais, sejam eles em TVs ou sites de notícia, também usam dos clickbaits. Notícias que chamam mais atenção, são mais bizarras, têm prioridade em aparecer em TVs e jornais, mesmo que elas não sejam um fim do mundo, seja só um caso isolado. Por mais que tivesse algumas pessoas fazendo esses desafios, antes da TV e de jornais por aí começarem a falar sobre isso, o meme já tava morrendo sozinho, não tinha mais ninguém dando muita moral. Mas conforme ele foi aparecendo em tudo quanto é site de notícia, isso ajudou a reacender a chama desse meme. O Matt Pat, do canal The Game Theory, levantou um ponto bem interessante quanto a essa treta toda. Quando a Marilyn Monroe tirou a própria vida através de uma overdose, essa notícia foi documentada em vários jornais da época. E por ser uma pessoa famosa que fez isso, a taxa de suicídio aquele ano aumentou em 12%. O mesmo acontece quando adolescentes fazem esse tipo de coisa. A notícia sempre é abafada, porque quando ela não é, isso aumenta a taxa desses mesmos incidentes ocorrerem com outros jovens. É meio que um efeito manada. Quando uma pessoa que já tá pensando em fazer alguma coisa ruim vê outra pessoa fazendo, ela se sente motivada a cometer o mesmo ato. Então, no momento que tudo quanto era site de notícia tava falando disso, a própria P&G tinha feito vídeos e comerciais com o Gronk, um jogador bem famoso de futebol americano, falando pra você não comer Tide Pods, isso causou um efeito reverso. Todo mundo que não conhecia sobre esse assunto descobriu ele e uma quantidade filha da puta de vídeos sobre o assunto e pessoas ativamente consumindo essa merda começaram a aparecer. Vídeos que nem o meu existiam sim nessa época, mas essa parte de falar que era algo ruim ficou mais nas mãos dos jornais. E vamos combinar, né, guys? Jornais não são nada maneiros. Só que muita gente ignorava os avisos e o perigo que vinha com esse desafio e na verdade se sentia ainda mais no dever de ir lá e fazer porque estavam falando pra não fazer, já que, pô, é sobre fazer vídeos na internet e fica super famoso. Caralho, mano, as pessoas são estúpidas, tá ligado? Tipo, vamos supor aqui que você pegou 1 milhão de views num vídeo comendo ácido. E aí, irmão, qual vai ser o próximo vídeo? Comi urânio e olha no que deu? Ah, tá que pariu, mano. Depois desse boom em popularidade, o ciclo se repetiu e tudo caiu no esquecimento pra outro desafio ainda mais estúpido nascer. Mas, honestamente, uma das coisas que a gente pode tirar com essa situação é que praticamente todo desafio de internet sempre vai ser algo estúpido ou as pessoas vão dar um jeito de transformar aquilo em algo péssimo. Eu sei, tem muitos outros desafios horrendos que nasceram por aí, muitos graças ao TikTok, né? Não vamos esquecer, mas não se preocupe, rapaziada, que esse é assunto pra um próximo vídeo que eu provavelmente vou trazer aqui no canal. Arte tão expressiva. Vai conseguir se escapar de um juiz um dia, porque tá no nome do server. Mas seu juiz, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com vazamento de dados de menor de idade que rola aí no server que se chama Servidor Meu. Mas você não tem nada a ver com isso, eu espero. E você vem falar o vídeo de 30 minutos falando que você não tem nada a ver com isso, mas mesmo sabendo dos B.O., você tem um apreço emocional por esse lugar. Que é um server. Eu sei que deve ter uma galera aí que não tem vida social e deve se apegar a um server do Discord, mas eu lamento falar pra vocês, galera. Isso é uma programação de prompts. Se você tem muitos amigos lá e